Oração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Amém. Glória a Jesus. A mais uma live. Glória a Deus. Um tempo precioso para cada um de nós. Amém. Shalom, shalom, shalom. Vocês aceitam um cafezinho? Vocês aceitam um cafezinho? Sejam todos bem-vindos. Amém. Glória a Deus. Pastora Anânia, obrigada. Glória a Jesus. Fala assim, esse é um ano de aceleramento. Fala assim, esse é um ano de aceleramento. Amém? Queridos, Deus está trazendo um aceleramento tão violento, tão grande sobre as nossas vidas que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O nível do aceleramento. O nível do impacto que já está acontecendo nas cortes celestiais. Amém? Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Érica, minha querida, um beijo no seu coração. Oneida, Patrícia, Marina, Daninas, Dani, acho que é Dani. Dani, Roberta, Claudineia. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, esse é um ano de aceleramento. Vocês não têm noção o que está por acontecer. Nossa, mas essa noite eu quebrei obra de feitiçaria no meu sonho. Eu falo assim, enquanto meu espírito dorme, enquanto a minha alma dorme, o meu espírito trabalha. Nossa, essa noite eu só ficava quebrando obra de feitiçaria, guerreando, batalhando. Não sei nem onde eu tava, eu só sei que eu tava lidando com bruxa, feiticeira, brigando com esses filhos das trevas. Meus sonhos quando eu tenho, né, quando eu lembro dos meus sonhos, é só peleja, é só guerra. Amém? Sejam todos bem-vindos, tá? Glória a Deus, estou muito feliz por mais uma madrugada. E se você é novo, é toda madrugada. É toda madrugada. Gente, para quem é novo por aqui, vocês sabem, né? Que o nosso versículo do ano passado, chave foi, né? Desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado à força. E tem coisas que nós só vamos conquistar nos posicionando, guerreando, indo, certo? Tem coisas que nós só vamos conseguir assim, tá? Mas o que o Senhor tem dito pra mim é que vocês são guerreiros. Amém. Vocês são guerreiros. Amém. Gente, deixa eu falar sobre a escola pra vocês. Nosso encontro presencial, tá? Pra quem é aluno da escola, sábado vocês têm uma aula poderosa comigo. Para você que é aluno, eu não achei data em março. E eu só tenho data na primeira semana de abril para fazer a escola presencial. E eu preciso ver com vocês se essa data tá boa. E tem que ser essa data. Não posso ser mais para frente, nem antes, porque nós temos a conferência da Global, que vai ser final de junho, quase em março. Quase em julho, né? Então nós temos a conferência que todo mundo se move para ir, certo? E nós temos, tá? O encontro presencial da escola de avivamento. Então provavelmente vai ser com a primeira semana aí de abril, certo? E tem que ser a primeira semana de abril, porque na posterior semana tem um encontro lá do Joel em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. E eu vou, né, todo ano. Então vai ser bem corrido pra mim. Mas vai ser mais ou menos nessa data, tá? Olha, a conferência já tem data, já tem tudo. Só não vai ter a conferência se algo catastrófico no mundo acontecer. Mas tá tudo certo. Amém? A data da conferência... Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. A data da conferência já é certa, tá, gente? Já fechamos o local lá, já tá tudo certo, tá? A data da conferência. A da escola eu preciso bater o martelo. A da escola
encontro presencial, o Júnior viu data, né? Então, nós temos dia 4, dia 5 e dia 6 de abril, tá? Para a escola, que é só para aluno, não vai quem quer, só vai aluno. E a data da conferência, 27, 28 e 29 de junho, mês 6, junho, tá? Queridos, deixa eu chegar na minha casa, tô viajando ainda, então, a Nani, né? Eu vou alinhar com a Nani, tem que alinhar com a pastora Ed, o pastor Felipe, com o pessoal que está à frente, tanto né, que fica mais à frente da conferência da Global e da escola. Então, eu tenho que alinhar com o pessoal certinho para a gente fazer o lançamento de ambos, né? E eu sei que tem gente que vai nos dois, mas muita gente, a pessoal vai mais na conferência, certo? Que a conferência ela é aberta para qualquer público. Agora, a escola de avivamento, ela é aberta somente para quem é aluno, tá? A data proposta para o encontro da escola de avivamento, anota aí, Ale, dia 4, 5 e 6 de abril. Escola de avivamento presencial, só para aluno, a formatura, né? Conferência Global Fire, 27, 28 e 29 de junho, mês 6, certo? Ok? E aí assim, gente, vocês ficam à disposição. Quem não puder ir nos dois, não vai nos dois. Vai, escolhe um, o que dá melhor para você, tá? Vai ser em Sumaré, todos vai ser na Estância Árvore da Vida, porque nós acreditamos que fica mais barato para vocês um local onde já tem hospedagem, já tem tudo, do que a gente fazer num local que vocês têm que buscar hotel, tem que pagar Uber, certo? Tá? Eu vou pedir pra Nani colocar depois, mas ó, a data de abril, nós vimos ontem que tem disponibilidade, mas nós não fechamos, então já vou ver com o Júnior certinho da gente fechar nessa data, tá? Glória a Deus, tá? Então, gente, vamos lá. A conferência, todas vão ser em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. Todas. Os 2 eventos, tá? Vamos orar, gente? Depois eu coloco lá pra vocês, nos nossos grupos, avisando vocês, tá? As supostas datas, certo? Vai ser sobrenatural, amém? A proposta da conferência da Global Fire esse ano, ela é totalmente diferente, tá? Por isso que eu vou usar muito os alunos, tanto da Escola de Libertadores, tanto da Escola de Avivamento, porque eu quero trazer uma proposta de as pessoas serem impactadas num nível muito maior do que já foi em todos os nossos eventos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler o livro 9 de Atos, tá? Hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Atos. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Pai, ao Senhor, Pai, este dia. Pai, eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai, de uma forma avassaladora. Fala conosco, Pai, de uma forma profética. Pai, que não seja nós, mas que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida. Espírito Santo, nós te amamos. Nós te glorificamos, Senhor. Vem sobre essa live poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Do que se trata Atos 9? Agora, em Atos 9, nós vamos ver a conversão do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, mas se torna Paulo. Amém? Ele é um perseguidor dos cristãos, ele concordou com a morte de Estevão. E ali, Saulo vai começar a pregar, certo? Então, Saulo vai ser transformado em Paulo, vai começar a pregar, certo? E nós vamos também ver os milagres de Pedro, ok? Então, os temas principais desse tópico é transformação, a obediência e o poder de Deus e o crescimento da igreja primitiva, certo? Você já sabe que quem escreveu Atos é Lucas, o médico, né, amigo de Paulo, companheiro de Paulo, que escreve ali entre 60 e 70 anos depois de Cristo, certo? Então vamos ler agora, né? Gente, para mim, em Atos, a conversão
de Saulo é poderosa demais. Amém? Glória a Jesus. Tá? Glória a Deus. Ó, abra comigo Atos 9. A conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Então, naquela época, eles eram chamados de seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros em Jerusalém. Então, Paulo era um dos maiores perseguidores da época, dos seguidores do caminho. Quando se aproximava de Damasco, presta atenção, então, Paulo está indo pedir ajuda aos sacerdotes de Damasco, ok? E quando ele está indo, tá? Ali no caminho de Damasco, agora olha, no verso 3, quando se aproxima de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu no chão e o ouviu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Todas as vezes que você vê Deus, Jesus, mencionar o nome de uma pessoa 2 vezes, está chamando a exortação. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não, você não entendeu. Quando alguém te persegue, quando alguém fica te caluniando, não está fazendo sobre você, está fazendo sobre Jesus, queridos. Por isso que eu já falei para você, quando você estiver em perseguição, pessoas estiver te caluniando, não está caluniando você, não está perseguindo você, está perseguindo Jesus Cristo que está sendo manifestado através da sua vida. Então você precisa descansar o seu coração. Olha aqui o que Jesus está falando. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Você não está perseguindo esse povo, não, você está me perseguindo. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. E aqui Jesus faz algo na vida de Saulo para mostrar para ele o tamanho da cegueira que ele estava. Saulo, quando perseguia os do caminho, ele estava vendo, mas ele estava cego espiritualmente. Agora Deus abre os olhos dele espiritualmente, mas ele fica cego fisicamente. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá permaneceu cego por 3 dias. E não comeu e nem bebeu coisa alguma. Olha, queridos, olha só que tremendo, olha só que forte. Então ele fica cego 3 dias. E aí, ele vai ficar cego 3 dias. Desce meu fundinho aqui só um pouquinho, gente. Ele fica cego 3 dias. Só um minutinho. Ele fica cego 3 dias. E olha agora o que vai acontecer com o Saulo. Pronto. Tá. Lá permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor. Respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo a mão sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome.
O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo. Ananias vai falar assim: Senhor, esse homem é um assassino. Senhor, esse homem é terrível. Mas olha o que Jesus vai dizer nas cortes celestiais. Vá, pois Saulo é um instrumento que eu escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu tenho certeza que Jesus já disse exatamente isso sobre você. Eu tenho certeza que Jesus já disse. A Emily, a Dani, essa pessoa é um instrumento, a Érica, é um instrumento escolhido que eu alcancei, que eu levantei. Amém? E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Olha só, porque até então ele fazia muitas pessoas sofrer pelo nome de Cristo. Mas agora Jesus falou assim, ele vai entender o que é sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo, e ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E é interessante aqui que Jesus fica cheio do Espírito Santo para começar o seu ministério fatidicamente. Saulo, João Batista. Então, eu quero que você entenda que buscar o Espírito Santo é se habilitar para anunciar as boas novas. Amém? No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou suas forças. Então, queridos, a escama da cegueira espiritual, ela cai completamente ao terceiro dia. Corroborou o jejum que ele fez? Sim. Corroborou a busca que ele estava ali em Deus? Sim. Amém? Saulo em Damasco e em Jerusalém. Então, queridos, Deus, ele precisa trocar o nome de Saulo para Paulo. E Deus vai fazer isso com cada um de nós. Ramá, Keneia, Seledge, Terebai. Amém? E Deus vai fazer isso com cada um de nós. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam admirados. Não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam: e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é Cristo. Por que, queridos, que a pregação de Saulo, ela era poderosa? Ela trazia impacto, porque ele era estudado, letrado, meio romano, meio judeu. Ele tinha autorização dos principais sacerdotes. Ele era um perseguidor daqueles que eram do caminho e ele entendia de lei da palavra. Só que agora ele tinha a revelação de quem era Jesus Cristo. E isso trazia um impacto muito grande. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite viajavam à porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então, queridos, a fama de Saulo entre os discípulos corria. Então, os discípulos estavam com medo de encontrar com Saulo e achar que talvez fosse uma mentira, que fosse ali, você está entendendo?
Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com o apóstolo Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá enviaram a Tarso. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Então aqui, a igreja primitiva, tá? Ela foi crescendo. A igreja primitiva, então eu quero que vocês entendam, os discípulos de Jesus, e a ordem aos discípulos de Jesus, primeiramente era levar o evangelho aos judeus. Depois vai vir os discípulos dos gentios, que é, né, Lucas, Saulo, que se tornou Paulo, certo? Então eu preciso que você entenda. Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo, ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levada para a sala no andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, enquanto ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. E quando ela viu Pedro, sentou-se. Olha só, Pedro, ele tinha presenciado Jesus ressuscitando os mortos. E Jesus, em uma ocasião, ele pede para as pessoas se retirar. E só fica ali Pedro e João. Então ali ele vai, né, orar para que Tábita venha ressuscitar. E quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. E em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. E amanhã nós vamos fazer o 10. Deixa eu falar algo para você. Tem gente que fala assim: mas para que servem os sinais, as maravilhas de Deus? Exatamente para isso, queridos. Por trás de uma cura de Deus, um sinal, uma maravilha, é muito mais que só um milagre, mas sim testemunho para a conversão de muitos homens e de muitas mulheres, certo? Então é muito importante você manifestar os sinais e as maravilhas de Deus. Vocês não têm noção o quanto é importante você manifestar os sinais e as maravilhas de Deus. Queridos, é sobrenatural. É extremamente importante você manifestar. Olha, quem me conhece há mais tempo, quantos cultos online nós tivemos? Obturação de ouro. A gente fez a conferência e uma mulher chegou para minha mãe assim,
ela é uma mulher de Deus, mas os meus pais, eles vêm de um berço muito tradicional, então eles têm certa dificuldade para entender o sobrenatural. E ali uma mulher veio, mostrou a obturação dela de ouro e falou assim, olha, numa live eu tava, olha o que Deus fez através da vida da sua filha. Então, isso trouxe um impacto muito grande para minha mãe, um testemunho, certo? Então é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. É muito bom carregar os sinais e as maravilhas, porque isso traz um impacto nas pessoas, na conversão das pessoas. Nunca é só sobre um milagre, nunca é só sobre alguém que vai ressuscitar, nunca é só sobre um feito de Deus. Amém? Certo? Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Nos pecados, certo? Hoje nós vamos dar continuidade nos pecados, trazendo aqui para exortar cada um de vocês. Amém? Vocês estão gostando da leitura do livro de Atos dessa forma, gente? Mais esmiuçada, eu tentando trazer para vocês o significado de cada coisa. Vocês estão gostando mais da leitura assim? Eu acho que do que só ler, acho que tá fixando mais, não tá? Só de falar todo dia que Lucas é o escritor, que data que foi escrito, eu acho que vocês vão tirar de letra aí, certo? Amém? Tá, ontem nós paramos em violência, não foi? Violência, né? Então, eu trago para vocês também aqui outro pecado, defraudação. O que é defraudação? Defraudar alguém, né? Prejudicar alguém, falando mal dessa pessoa, difamando essa pessoa, defraudar, certo? Caluniar, certo? Ok? Outra coisa, contrabando, pirataria, ok? Então, a minha Bíblia é NVT, tá? Então, contrabando, pirataria. Então, como seria esse contrabando, essa pirataria? Então, por exemplo, você vai lá no Paraguai e compra as coisas lá, tudo sem nota, né? Então, você tá contrabandeando, você não tá comprando da forma legal, certo? Você tá comprando uma mercadoria ilícita, certo? É mais ou menos isso daí, ok? Então, a gente tem que ter essa noção de contrabando, de pirataria. E o que é contrabando, pirataria? É comprar, né? É vender coisas, né? Que são falsificadas, certo? Vamos lá. Ódio, tá? O ódio, queridos, é um combustível muito forte para os demônios. Então, quando você sente ódio de uma pessoa, quando você sente raiva de uma pessoa, você está dando um combustível para esses demônios ficar ali todo dia lançando dardos inflamados na sua alma, tá? A preguiça, queridos. Queridos, a preguiça, tá? Ó, a preguiça é algo que ela traz a você, ela faz você trazer procrastinação, tá? Então, a preguiça, ela não vem de Deus, certo? O preguiçoso, ele não prospera. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer prosperar na vida? Põe uma coisa na sua cabeça. Você vai dormir menos e você vai trabalhar bastante. E talvez no começo você vai trabalhar muito. Não existe, queridos, prosperidade sem trabalho. E não existe dinheiro fácil, tá? Então, preguiça é em todos os âmbitos. Preguiça para trabalhar, preguiça para arrumar sua casa, preguiça para organizar sua vida, preguiça para tudo, tá? Autoritarismo, tem muitas pessoas que são muito autoritárias, querem ser autoritárias em todos os lugares. E uma das coisas que a gente precisa aprender, eu tenho autoridade sobre o meu ministério, mas se eu vou numa igreja, lá eu não sou autoridade espiritual lá daquela igreja. Então lá naquela igreja onde eu fui visitar, eu vou me submeter como qualquer visitante. Então eu preciso saber o meu lugar. Eu mando e desmando na minha casa, mas lá na casa da nora, vamos supor, você, sogra, que manda na sua casa, você não pode querer mandar na casa da sua nora. A casa da sua nora é da sua nora. Então você não pode ter autoritarismo lá na casa da sua nora, na casa do seu filho. Então nós precisamos, se nós somos autoridade, nós temos que saber aonde nós somos autoridade. Mas tem pessoas que, por serem autoridade, elas querem ser em todo lugar e acaba sendo o quê? Inconvenientes, tá? E sendo autoritárias demais, certo? Então tem que tomar muito cuidado. Desejo de matar, tá? É pecado também. Às vezes você tem tanta raiva de uma pessoa, você tem vontade de matar, desejo que ela morre. E isso, queridos, é verdade. Às vezes você tem tanta raiva, você tem uma ferida de rejeição, você tem uma ferida de abandono, você tem uma ferida sei lá do quê.
Querido, vocês desejam, às vezes, no íntimo, que aquela pessoa morra ou que aconteça algo ruim com aquela pessoa, porque a nossa carne, a vingança da nossa alma, ela acaba desejando coisas e você tem que pedir perdão e se policiar, falar: Jesus, tira isso do meu coração. Murmuração. Agora, se tem uma coisa que impede o favor de Deus chegar na sua vida, é o murmurador. Porque a pessoa que murmura é a pessoa ingrata. A pessoa, querida, que está todo tempo murmurando, reclamando. Ei, é muito ruim isso para você. A pessoa murmura, toda hora reclama, toda hora é ingrata, toda hora, ai que isso, ai que aquilo, ai que aquilo outro, queridos. A chave que move a generosidade do coração de Deus, ela chama gratidão. Ela chama plenitude e contentamento. Ainda que você não esteja na estatura que você deseja, se você glorificar Deus, obrigada por essa xícara de café, Senhor. Talvez você queria tomar um cappuccino, você não tem dinheiro, mas glorifica pelo cafezinho preto que você tem. Amém? Queridos, não reclamem em hipótese nenhuma, tá? Murmuração é abominável aos olhos do Senhor, tá? Desonrar e amaldiçoar os pais. Queridos, aí você vai falar assim: mas o meu pai foi uma porcaria pra mim, a minha mãe. Mas o que é honrar? É respeitar, é cuidar, é amar na oração. Nós não estamos falando que você tem que ficar de beijo e de abraço, mas você tem que fazer o que você tem que fazer. Honrar pai e mãe. Abençoar o seu pai e a sua mãe. Amém? O que é desonra? É você faltar com respeito. É você xingar. É você brigar. É você discutir. É você não obedecer. Certo? Queridos, a honra é você respeitar quem merece respeito. Tá? Então, se você desonrou seu pai, se você amaldiçoou seu pai e sua mãe, pede perdão, porque se você fez isso, você não vai prosperar. Quando nós desonramos pai, desonramos mãe, a gente não prospera financeiramente, tá? Então, se você desonrou, se você tem algum bloqueio com seu pai, com a sua mãe, fala: Jesus, tira esse bloqueio. Tira, Jesus, essa trava. Amém? Outro pecado, intolerância. Você ser intolerante com qualquer coisa. Não ter paciência. O intolerante é a pessoa que não tem paciência. E, queridos, eu sinto muito, mas o Evangelho de Cristo vai exigir de você tolerância. Nem todos, queridos, estão na estatura de sabedoria, de conhecimento. Então vai ter gente que vai estar lá atrás e você vai ter que ter paciência para conversar. Paciência, às vezes, não confrontar, porque às vezes ali naquele momento não é a hora de confrontar, tá? Então tolerância é necessário. Então tira toda a intolerância da sua vida, certo? Vamos lá. Torturar pessoas é outro tipo de pecado. Tem gente que sabe que a ferida daquela pessoa é aquilo e fica torturando, fica tocando naquele assunto, fica jogando na cara, fica falando da ferida, fica tocando na ferida, certo? Então, não torture pessoas de nenhuma maneira. E tem gente que gosta de torturar a outra, tá? Agora, vamos lá, mentira. E aqui eu vou pegar vocês. Queridos, não existe mentirinha e não existe mentirona. Mentira é tudo igual, certo? Então hoje, tira a mentira da sua boca. Tira a mentira da sua boca. Para de mentir para agradar as pessoas. E às vezes você fala: mas é uma mentira boa. É uma mentira. Queridos, tira a mentira da sua vida. Quem que é o pai da mentira? É Satanás. E uma mentirinha, ela abre legalidade para Satanás. Amém? Uma mentirinha, ela abre legalidade para Satanás. Não minta em hipótese nenhuma, tá? Então, queridos, no mundo espiritual, não existe um pecadinho, um pecadão. Existe o pecado que tem uma consequência mais drástica e uma consequência mais suave, vamos dizer assim. Mas no mundo espiritual, tudo é pecado, tá? Certo? Então, eu quero que hoje fale a verdade. Você não precisa ser uma pessoa que é sem filtro, que sai falando o que pensa. Você não precisa ser assim. Mas se alguém te perguntar algo, fale o que você pensa. Fale a verdade. Você não precisa falar para agradar ninguém.
Porque às vezes você fala, eu falei para agradar. Então, você tá mentindo, tá? Pessoa, nervosismo. O nervosismo também é um descontrole emocional, é a falta de domínio próprio. Queridos, você vai ficar nervoso, mas tem gente que fica no estado de estar nervoso todo o tempo e acaba prejudicando o seu redor. Então, por exemplo, você pode ficar irado, nervoso, mas isso tem que passar. Então, você não pode deixar a ira ficar muito tempo na sua vida. Você tem que ir lá, tirar aquilo do seu coração, porque senão isso vai prejudicar você e vai abrir portas para os demônios cirandar na sua vida, certo? Agora, gente, a língua desenfreada. Sabe aquela pessoa, quem aqui é falante? Fala. A pessoa que fala demais, ela tem tendência a fofocar, tendência a falar mal de alguém, tendência a julgar as pessoas, tendência a comparar as pessoas, tendências a julgamento, tá? Eu fiz um jejum de silêncio que, se eu já era mais prudente na fala, eu fiquei ainda mais. Depois que eu fiz 7 dias em silêncio, sem falar nenhuma palavra, eu voltei do meu jejum. E o que acontece? O que eu percebi? O que mudou? Por exemplo, a gente tá numa roda de conversa. Um conta uma história. E sempre que alguém conta uma história, você quer contar outra parecida com aquela pra se igualar. Hoje eu tenho até a história que eu podia contar, até algo semelhante àquilo. Mas aí eu penso, é necessário eu falar disso? Será que se eu falar disso não dá a entender que eu tô querendo me aparecer? Será que é prudente? O que as pessoas ganham eu contando isso? Então eu penso hoje, eu penso, repenso e acabo ficando quieta na maioria das vezes. Isso que eu tô falando de compartilhar conversas, tá? Queridos, o jejum de silêncio, ele vai tratar você num nível tão grande e profundo na questão da fala, que vocês não têm noção. Você vai pensar 30 vezes antes de dar a sua opinião sobre a vida de alguém. Porque é muito profundo, queridos. Se você já é prudente de não falar mal das pessoas, você vai ficar mais prudente. Não precisa fazer 7 dias, faz 3 dias sem falar. É sobrenatural. Então, a língua desenfreada é a pessoa que fala descontroladamente. Primeiro que ela mostra que ela tem alguma ferida na alma, certo? Tem algum descontrole, certo? Então, a língua desenfreada é uma pessoa sem domínio próprio na fala, certo? Como que faz jejum de silêncio? Você fala, Senhor, eu vou ficar 3 dias me consagrando em silêncio. E fica 3 dias. E você não fala nada. É simples, gente. 3 dias, 4 dias. Eu fiz 7 dias. Foi sobrenatural. Foi o jejum mais difícil que eu já fiz. Eu falo assim, né? Um propósito, né? Foi o propósito, foi o jejum mais difícil que eu já fiz. Crueldade. Tem gente que é cruel. Tem gente que é maligno. Tem gente que fala as coisas com a intenção de machucar aquela pessoa. Tem gente que faz um comentário na intenção de acertar naquela pessoa. Então, gente, tem gente que é cruel mesmo, na fala, na comparação. Tem mãe que é cruel, tá? Tem mãe que é cruel. Tem pai que é cruel, certo? Confusão. Tem gente, queridos, que tem um espírito de confusão, que tudo quer fazer confusão, que tudo quer levantar uma facção, uma briga. Queridos, nós temos que ser mansos e ter paz. Então nós temos, olha, se você tiver que escolher um lado, nunca escolha a confusão, escolha ser pacificador. Calma, meu irmão, não é bem assim, não precisa de confusão. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo e não pelo espírito de intriga, de briga. Porque tudo tem gente que quer bater, quer brigar. Queridos, nós somos pacificadores e não barraqueiros. Amém? Mansidão, domínio próprio. Então, outra coisa, a inveja. Queridos, a inveja é desejar aquilo que o outro tem sem você querer pagar o preço e achar que aquele que tem não merece o que tem. Olha lá, o fulano comprou aquele carro. Eu que devia ter aquele carro. Fulano não merece aquele carro.
Olha lá, o fulano tem aquela esposa. Eu que devia ter aquela esposa, o fulano não merece. A inveja, querido, é você cobiçar e desejar algo de alguém sem pagar o preço. Você não quer uma coisa igual àquela, você quer aquilo. Você está desejando aquilo. Amém? E, queridos, deixa eu ensinar algo para a pessoa que tem a sua identidade muito ativada, ela não tem inveja de ninguém. Por quê? Ela quer viver a vida dela, pelo mérito dela, conquistar as coisas dela. Ela pode desejar um carro semelhante, ela pode desejar um casamento abençoado, mas ela não quer aquele carro. Ela pode querer até um carro igual, mas ela quer o dela no tempo certo, conquistando. Você tá entendendo? Então, a inveja, queridos, é uma doença, é um veneno, tá? Autocomiseração. O que é autocomiseração? Dó de si mesmo. Ai, porque eu sou uma coitadinha. Ai, porque eu passei por isso. Ai, porque olha o que fizeram comigo lá atrás. Olha, eu fui rejeitado. E aí a sua fita, querido, o seu CD, o seu disco é sempre esse. Larga de ser chato. Quem usa autocomiseração nunca vai ser protagonista da sua história. É o vitimismo. É toda hora contando 10 anos de superação. Ninguém quer escutar essa ladainha. Sai desse lugar. Adquire outra pauta. Pega uma pauta de vida, de perspectiva, de esperança. Ai, que fizeram. Ai, que olha. Ai, não sei o quê. Sai desse lugar. Porque a sua forma de chamar a atenção das pessoas é contando a sua história lamentável para as pessoas terem dó de você. E eu falo, Senhor, eu não tenho dó de mim, eu não sou coitadinha, eu não sou vítima, Senhor, eu sou protagonista, eu sou filha de um rei, eu sou uma princesa. Senhor Deus, o que eu fizer e for culpa minha, eu assumo a responsabilidade. Eu corrijo a rota, eu me levanto, mas eu não vou ter autocomiseração de mim mesma, eu não vou ser vítima da minha história, porque eu sou protagonista, eu sou filha de um rei poderoso. E não aceito ninguém ficar com dó de mim. Não aceito ninguém vir falar, coitadinha. Eu falei, coitadinha nada, eu fiz por merecer. Eu andei no pecado, eu vivi isso e eu fiz por merecer mesmo. Eu tive consequência. Não precisa ficar com dó de mim, não. Eu me lambuzei no pecado e tive consequência. Eu falo desse jeito. Agora você fica, ai, que não sei o que era. Sai desse lugar. Sai desse lugar de ser vítima, autocomiseração. Ei, começa a chamar a atenção das pessoas pela presença linda do Espírito Santo que está em você. Começa a contar do que Deus está fazendo na sua vida. Para de ficar voltando no passado. Começa a falar seus projetos. Queridos, quando a gente fala de vida, a gente gera vida num ambiente. Olha, quando a gente vai numa mesa, num café, que ali se fala de vida, de viajar, traz vida, traz esperança. Agora você fica voltando lá atrás, só lá atrás. Não. Sai desse lugar. Amém? Loucura é um pecado. E a loucura, ela entra na vida de uma pessoa quando legalidades são abertas, principalmente muito derramamento de sangue, muito aborto, muita gente lá atrás talvez. Então o espírito de loucura, ele entra quando as pessoas brincam também na presença de Deus. Líderes brincam na presença de Deus, brincando com o poder, a autoridade de Deus, igual Nabucodonosor, fica louco, certo? Então tem que tomar muito cuidado que o espírito de loucura entra quando a pessoa dá legalidade, tá? Orgulho. Então, o orgulho, queridos, é quando as pessoas, por exemplo, não conseguem pedir desculpa, sabe que errou, não consegue pedir desculpa, sabe que precisa corrigir, que precisa melhorar, não consegue admitir. Queridos, para mim não tem coisa pior do que uma pessoa que não sabe admitir que tá errada. E eu sou uma pessoa que eu falo, eu tô errada. A culpa foi minha. E eu escancaro isso para Deus. Deus, eu errei. A culpa é minha. Mas eu preciso corrigir. Me ajuda. Peço perdão, Senhor Deus. Podia ter melhorado aqui. Então, queridos, olha só. O orgulho, tá? O orgulho, tá? É terrível. O orgulhoso, ele não pede desculpa, ele não sabe falar assim, olha, eu tô errado, você tá certo, realmente isso aí. O orgulhoso, ele não dá conta, tá? Ele não dá conta de fazer isso. Outra coisa, a vaidade. Eu tô falando aqui, queridos,
de uma vaidade excessiva. Tem pessoas, queridos, que é vaidosa, não extremo, que acaba se tornando uma pessoa fútil e superficial. Nós precisamos sim ter cuidado conosco, ter cuidado, mas queridos, toda vaidade que dominar você, ela vai prejudicar você, porque você vai tentar ser aceito pela casca. E nós temos que focar na essência. Se nós tivermos uma essência de sabedoria, formos pessoas agradáveis, que gera vida, você não precisa estar igual uma árvore de Natal enfeitado não, tá? Então tem que tomar cuidado, certo? Nós temos que tomar muito cuidado. Então, querido, se você carrega a essência, carrega a vida, você vai ser uma pessoa maravilhosa, linda por dentro e por fora. Já conversou com uma pessoa que às vezes ela não tem uma aparência tão linda, mas tem tanta sabedoria que ela fica linda, fica uma pessoa tão chamativa ao mostrar o que carrega. Certo? Agora tem pessoas que às vezes têm uma aparência boa, mas a hora que fala, se desmancha, que você fala assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Amém? Presunção. Uma pessoa que... O que é a presunção? Uma pessoa que acredita que é melhor que Deus. Uma pessoa que acredita que sabe tudo. Uma pessoa que acredita que domina tudo, tá? Uma pessoa presunçosa, tá? Uma pessoa que sabe de tudo. Você vai conversar, ela sabe de tudo. Ela às vezes é melhor que Deus. Às vezes é ela que ensina a Deus. Esse é o presunçoso. Então toma muito cuidado, porque é falta de humildade. A presunção é a falta de humildade, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, ok? Outra coisa, desperdícios também. Eu acredito que nós não precisamos ser avarentos, mas também não podemos ter desperdícios, certo? Então tem pessoas que desperdiçam demais as coisas, certo? E outras são avarentas demais. E o que eu quero que vocês entendam? É necessário ter o equilíbrio, certo? É necessário ter o equilíbrio. Você não precisa ser um acumulador, porque isso é pecado. Mas você também não precisa desperdiçar, jogar fora, esbanjar, não saber, certo? Então o desperdício, ele é pecado também, tá bom? Aí nós temos aqui roubo em qualquer categoria, tá? E aí você pensa, mas roubar uma caneta não dá nada. É roubo. Roubar uva no mercado não dá nada. É roubo. Roubar a plantinha na casa da vizinha é roubo. Roubar um banco é roubo. Roubar um pertence de alguém, uma roupa de alguém é roubo. Então, queridos, nós precisamos nos policiar. Será que você não está roubando uma fruta na casa de uma pessoa que você passou ali? É roubo, você está pegando algo que não é seu. Você está abrindo uma legalidade. Então você tem que tomar muito cuidado, porque a minha avózinha, ela escutou essa pregação e ela falou que nunca mais ia pegar planta na casa da onde ela passa, e ela nunca mais ia comer uva no mercado, ficar beliscando no mercado as frutas, porque ela não sabia. Eu falei, vó, é roubo, a senhora não pode fazer isso. Então a minha avó, depois que ela viu a pregação, ela falou, Larissa, eu nunca mais fiz aquilo. Por quê? Agora, uma senhora naquela idade deveria saber, mas foi acostumada a fazer esse tipo de coisas, tá? Mas depois que ela assistiu a pregação, uma ministração minha, ela ficou impactada. Ela falou, eu não vou mais fazer isso. Por isso, queridos, que a igreja ela tem que pregar o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, porque senão ela nunca vai saber. E aí eu falei, né? Não pode roubar muda de planta. Não pode roubar. Gente, já contaram essa história pra mim várias vezes, eu gosto de contar ela. Certa vez, o demônio não saiu, porque ele falou pro pastor assim, eu não vou sair porque você rouba. Aí o pastor falou assim, aonde que eu roubo? Ele falou assim, você rouba a uva no mercado. Eu não vou sair, você é um ladrão. Já pensou? Por quê? Porque ele sabia que não podia roubar, e ele fazia aquilo ali, tá? Então, roubo, queridos, roubar a caneta. Pega a caneta, pega isso, tá? Roubo. Ok. Outra coisa, covardia.
O que é o covarde? Aquele que não tem coragem de fazer o que tem que fazer. Então, o covarde, às vezes, por exemplo, você tem que testemunhar a favor de alguém que você viu, você não vai porque você tem medo. Ah, você não começa uma empresa porque você é covarde, você tem medo. Você se acovarda. Então, a covardia também é um pecado. Que vai te impedir, vai ser um bloqueio, uma trava na sua vida, tá? Vai ser uma trava na sua vida, ok? Olha só, trabalho no hospital e na época do Covid, leva máscaras para minha casa, achando que tinha nada demais. Olha só. Olha só. Exatamente, queridos. Principalmente se a gente trabalha em lugar público, que às vezes tem insumos, que vai tudo, queridos. Qualquer coisa você precisa. Fala, olha, eu posso levar? Pede, anuncia. A partir do momento que você anunciou, eu posso levar? Você me dá essa caneta? Não, não te dou, então você não leva. Não, eu dou, então você leva, tá? Então a covardia também, tá, gente? Ansiedade. A ansiedade também é um pecado. Porque o ansioso, ele tem excesso de futuro, tá? Ele tem turbulência no seu presente, porque ele, de tanto querer viver o futuro, ele não consegue executar bem o presente. E a pessoa que é ansiosa, ela não confia no Senhor. Queridos, por exemplo, você vai fazer uma viagem, você fica pensando nessa viagem, você tem que viver um dia de cada vez. Tá, você vai fazer uma viagem daqui 3 meses, você só pensa nessa viagem, essa viagem não vai deixar você fazer as outras coisas. Como que controla a ansiedade? Você precisa falar, Senhor, eu lanço essa preocupação nas tuas mãos. O que eu posso fazer? Isso, eu já fiz. Então eu deixo nas tuas mãos. Você não precisa pensar naquilo. Porque, queridos, a ansiedade é um impedimento de fé. É um impedimento do cumprimento de milagres na sua vida. Orando, Deus, eu estou preocupado com isso, Senhor, tira essa preocupação do meu coração. Senhor, vai ter agora não sei o que, por exemplo, vai ter agora uma audiência, eu estou preocupado, mas eu lanço, Senhor Deus, isso sobre o Senhor, e eu não quero ficar pensando nisso. Você pensar nisso não te ajuda em nada. Então, às vezes é uma questão de trazer a autoconsciência, tá, por que eu estou preocupado? Por que eu estou pensando? Eu tenho como, olha, a pergunta é, o fato de você pensar e ficar só falando sobre isso altera lá no futuro algum resultado? Não. Então você vai lançar sobre o Senhor e pedir para Ele tirar do seu coração, para você poder o quê? Para você poder viver um dia de cada vez, tá? Para você poder viver um dia de cada vez. Gente, para você ter o melhor, a gente tem que projetar futuro, com certeza, mas a gente não tem que viver no futuro, a gente tem que viver no presente, no dia de hoje, fazendo o que você tem que fazer hoje, certo? Igual, tem gente que, a pessoa que tem excesso de passado, ela é depressiva, porque ela fica atrás de coisas que ela não pode alterar mais. O futuro você altera porque ele ainda não aconteceu, mas o passado você não altera. Então, o passado, a pessoa que fica muito no passado, ela tem excesso de depressão, é uma pessoa triste, certo? Ok? Então, a gente tem que relembrar o passado em circunstância de memória, de contar um testemunho. É viver no presente, querido, 100%. Projetando o futuro. Pensando, não, vai ter isso, vai ter aquilo. Faz o que você tem que fazer. Mas não fica nisso, senão você vai se prejudicar totalmente, tá bom? Vandalismo, a pessoa que estraga as coisas. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho o brasileiro porco demais na questão de banheiro público. O brasileiro, ele não tem educação. Ele trata banheiro público como se fosse um chiqueiro. Não honra. Queridos, eu falo pra vocês, eu falo que é um vandalismo. A pessoa urina, fica a patente toda mijada. Mulheres, eu tô falando de mulheres. Queridos, quando eu vou no banheiro e eu vejo a situação, eu tiro o papel, eu seco. Eu honro aquele lugar, jogo tudo certinho. Não é porque às vezes está desorganizado que você tem que ir lá. Então anda ali com lenço umedecido na bolsa. Então, todo lugar que eu vou, eu penso, eu sou uma princesa, eu carrego honra. Então, eu honro todo lugar que eu vou.
todo lugar. Então, assim, eu vejo o brasileiro, ele não tem cuidado. Aí vem cá, ó, olha só. Você não cuida de um banheiro público, você vai cuidar do banheiro da sua casa? E você acha que Deus não te vê no secreto até nisso? Você vai lá igual um imundo usar um banheiro? Deixa todo sujo. Joga papel no chão. Tem gente que urina até no chão. Você acha que Deus não vê esse tipo de vandalismo? E fala assim, isso aí não merece ter uma casa não. Esse aí não merece não. Queridos, eu falo pra vocês, se eu vou no banheiro e tem papel no chão, eu cato, eu coloco ele no lixo. Porque eu penso, Deus tá me observando. Ele tá me observando, o que eu vou fazer com isso aqui? Deus, ele tá olhando pra mim. Se a patente estiver suja, eu sempre ando com lenço umedecido, eu seco a patente, eu limpo. Coloco o papel ali pra mim me sentar, depois eu tiro os papéis, jogo fora, certo? Queridos, se você não tiver consciência de honrar até os lugares que você passa, Deus não vai te abençoar. Deus vê você até nessas pequenas coisas. Deus está com você todo o tempo. Então a gente precisa honrar tudo e não pode... Não é porque é público que você vai ser... Não, queridos. Aprenda a usar as coisas. Então não seja um vândalo, certo? Não seja como um vândalo, ok? Cuida, não joga nada na rua. Cuida, preserve as coisas, amém? O brasileiro, ele não... Olha, eu vou nos Estados Unidos, é chocante o banheiro dos Estados Unidos. Cheiroso. Queridos, o banheiro cheira limpo. Gente, vocês não têm noção o que é o banheiro dos Estados Unidos. Vocês não têm noção. Tem banheiro que... Lógico, um banheiro ou outro você vai encontrar, mas a maioria lá. Por quê? Nível de educação, de mentalidade. Certo? E essa pessoa que ela não sabe usar um banheiro público, ela não vai saber usar o banheiro da sua casa. Certo? Então a gente tem que cuidar. Ok? Vandalismo. Deixa eu ver aqui. Avareza. O que é avareza? Tá? Uma pessoa avarenta, uma pessoa egoísta, uma pessoa que, por exemplo, o avarento é assim. A pessoa fala, eu vou passar aí no almoço. Não, não passa não, porque ele não quer dividir o almoço. Ele não quer dar um café, ele não quer dar um almoço, ele não quer... Você tá entendendo? O avarento é uma pessoa mesquinha demais. É uma pessoa que conta caroço. Uma pessoa que tem dó de fazer um café pra você. O avarento, ele é isso. Queridos, deixa eu falar uma coisa pra você. O avarento, ele não prospera como ele deveria prosperar. A pessoa mesquinha. Quem conhece alguém assim? Quem conhece alguém que é avarento, é mesquinho? Queridos, eu gosto de receber as pessoas. E eu sei que quanto mais pessoas eu der de comer na minha casa, mais abençoar, mais Deus vai jorrar. Existe um ditado, não falta miséria pro miserável e não falta abundância pro generoso. Não falta generosidade de Deus pro generoso. Eu preciso que você saiba disso. Tá? Eu tenho uma avó, que não é a avózinha, é a outra avó. A outra avó, ela só tem o meu pai. E o meu pai, por ser filho único, faz tudo pela minha outra avó. Minha avó tem uma geladeira nova, zero. Ela tá lá não sei quanto tempo no plástico, minha avó não tirou, porque ela não quer gastar a geladeira nova dela. E assim ela faz com tudo. Ela tá usando a geladeira, meu pai mandou uma geladeira zero, nova. Meu pai mandou colocar um ar-condicionado lá, com muito custo, porque ela não queria. Certo? Então, queridos, a avareza é isso. É ter as coisas e não querer usar para não gastar. É ter as coisas e não querer compartilhar com ninguém. Você tá entendendo? O avarento, ele é assim. Olha só, uma das falas, né? Porque meus pais, eles são muito prósperos, muito assim, né? Abençoadores. Uma das coisas que a minha avó fala, essa outra avó, né? Não é a avózinha. E a avózinha é generosa demais.
Minha avó fala assim, esse povo só vem na casa do seu pai para comer, para ficar aqui. Coitado do seu pai. Então, a minha avó, quando ela vê gente comendo na casa dos meus pais, ela em vez de falar assim, nossa, que benção que o meu filho tem tanta prosperidade, que ele faz comida, chama os amigos dele. Não, minha avó critica, ela acha ruim. Certo? Porque ela é avarenta. Ela é avarenta. Queridos, isso é terrível. O avarento, ele é terrível. Tá? Então, o avarento, ele pensa, ele não quer chamar ninguém, ele não quer dar nada pra ninguém, tá? Gente, o avarento, existe um trono chamado Mamon, e é o Mamon que traz a avareza, a miséria, o espírito de pobreza, o espírito de... Eu vou trazer aqui um estudo bem top pra vocês sobre isso. Então, sai da avareza. Não seja avarento. Não seja mesquinho, certo? Tá? Essa minha outra avó mora sozinha. Queridos, ela junta dinheiro, meu pai dá dinheiro pra ela ganha, sei lá, a aposentadoria dela, ela não gasta, ela junta. Junta, ela não gasta. Já a avózinha gasta tudo. E ela tá certa, porque ela tem que desfrutar, não sabe quantos anos vai viver. Amém? Tá? Vamos lá. Mais um. E a gente já encerra aqui e continua amanhã. A vergonha. A vergonha é um pecado também, tá? Tem gente que tem vergonha de tudo, certo? E a vergonha é falta de ousadia. Então nós não podemos ser, queridos, vergonhosos. Tem que perder essa vergonha. Porque se você tiver vergonha, você não prega, você não lê em público, você não faz nada que vá se insinuar, se mostrar, talvez trazer a palavra de Deus, cumprir o ID. Então a vergonha e a timidez, elas vão bloquear você. Então você fala, Senhor, tira toda a vergonha. Às vezes essa vergonha excessiva que você tem é uma raiz de uma ferida de humilhação, porque você sofreu uma humilhação e você não quer sofrer essa humilhação de novo e você tem uma ferida aí. Amém? Certo? Tá? Então a gente fica por aqui na questão da vergonha. Amanhã nós continuamos, amém? Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês todos os dias, 2h45 da manhã na nossa oração da madrugada e 4h12 aqui, tá? Ó, nós abrimos, tá? A Masterclass antes do Sim, que é para solteiros, tá? Baratíssima, R$ 69,90. Você vai ter acesso por 2 anos na plataforma para você assistir, reassistir, e você, um dia antes, vai receber uma apostila, um material poderoso. Vai ser de 5 a 6 horas de aula. Se você deseja, é solteiro, é divorciado, é alguém que ainda quer ter um relacionamento, é alguém que quer... Nós vamos falar sobre o que talvez está travando a sua vida. Nós vamos falar sobre, né, ser uma pessoa inteira para fazer o outro feliz. Então, sobre Deus tratar você primeiro, para depois você poder fazer outra pessoa feliz, certo? Nós vamos falar dos bloqueios que tem na vida de uma pessoa, que pode estar impedindo ela de casar, de conhecer uma pessoa, de conseguir consolidar um relacionamento. Então vai ser poderoso, tá? É para todo mundo. Para quem que é essa Masterclass antes do Sim? Para todos que sonham em ter um casamento, um relacionamento abençoado e ainda são esperançosos, que podem viver aí, tá? Uma história de amor linda. Então, é algo poderoso, são vagas limitadas, faça a sua inscrição, amém? É 8 de fevereiro. Que Deus te abençoe de forma poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus.